A religião sempre teve problema com tudo o que é relativo ao corpo, ao prazer. Nós herdamos dos chamados gnósticos. Não confunda com agnósticos. Tá. O agnóstico é aquele que não encontrou razão para crer. O gnosticismo foi um movimento que surgiu dentro do cristianismo grego, que introduziu conceitos platônicos dentro do cristianismo. E a ideia de que tudo que é material, tudo que é corpóreo, tudo que é físico, que é carnal, é mal. Portanto, tem que ser rejeitado. E tudo que é espiritual, etéreo, intangível, é bom e deve ser buscado. Há um grande mal-entendido aí. Aliás, graças a esta heresia, porque foi classificada como tal, nós temos a maior parte do Novo Testamento. Por quê? Porque a maior parte do Novo Testamento foi escrita justamente para contestar essa heresia. Então, quando você encontra João dizendo no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne, você não percebe, porque foi dito em outro contexto, mas o que João está fazendo ali é confrontar o gnosticismo, porque era inadmissível para um crente gnóstico acreditar que Deus, sendo tão puro, se faria carne. A prática do jejum, conforme é feita nos nossos dias, tem muito de gnosticismo, por exemplo. Sim. Porque tudo que é prazeroso eu atribuo ao mal. E comer é algo prazeroso. Então, se eu quiser me santificar, se eu quiser ser aceito por Deus durante aquele momento de consagração, eu devo me abster de qualquer coisa prazerosa. Então, eu vou me abster de comida. É um conceito de jejum que não tem a ver com jejum praticado lá no Velho Testamento. É algo realmente gnóstico. E Paulo, em Timóteo, combate isso. Chama até de doutrina de demônios. Porque ele diz, tudo que Deus criou é bom e não há nada que ser rejeitado, sendo recebido com ação de graças. Palavra de Paulo a Timóteo. Onde é que a sexualidade entra nisso? O sexo é prazeroso. Devido à nossa herança gnóstica, nós passamos a acreditar que o sexo é um mal necessário. A gente tem que fazer para se perpetuar, para reproduzir. Mas se der para evitar prazer, melhor, porque o prazer é pecaminoso. O prazer não é pecaminoso. Meu Deus. O prazer é criado por Deus, gente. Deus criou o prazer, Deus criou o sexo. Enquanto Deus, sendo tão puro, se fez carne, o diabo segue sendo só espírito. E nem por isso ele é bom. Que loucura. Olha que loucura. Como a gente precisa como a gente precisa mudar a nossa percepção acerca das coisas criadas, e isto inclui, naturalmente, a sexualidade. E Jesus falou tão pouco sobre isso. Você não encontra Jesus gastando 1 segundo do seu ministério para combater a homossexualidade. E a homossexualidade já existia. Quer uma prova disso? Quando o centurião vem pedir a Jesus pelo seu criado, que estava quase morto, a palavra grega usada ali para criado é uma palavra que era usada em referência a escravos que prestavam favores sexuais aos seus amos, aos seus senhores. Era comum entre os romanos ter um escravo com 13, 14 anos só para lhe prestar favor sexual. Olha. Então a relação era de natureza homoafetiva. Para que aquele centurião se expusesse daquela maneira, a ponto de publicamente rogar a Jesus pelo seu criado,
é porque o que ele tinha com esse criado não era só uma relação de senhor e escravo. Nem era só uma relação de cunho sexual, era uma relação que envolvia afeto. Jesus o repreendeu por isso? Pelo contrário, Jesus ainda foi capaz de enaltecer a fé daquele homem, de dizer: eu nunca encontrei, nem mesmo em Israel, tamanha fé. E atendeu a solicitação do centurião, enviou uma palavra e o seu criado ficou são. Então, infelizmente, hoje, nós demonizamos o sexo, nós demonizamos todo tipo de prazer sensorial, e quando entra no campo da homoafetividade, nós simplesmente classificamos como sendo abominação. Você sabe quantas passagens ao longo das Escrituras supostamente abordam o tema homossexualidade? 6. Tem uma no Velho Testamento que usam muito, né? De que Sim. não se deitar com um homem, uma coisa assim, não é? Enquanto há pelo menos 2.000 passagens que falam de justiça social. Por que a gente fala tanto do que Jesus nem sequer fala? E aquilo que de fato é caro ao reino de Deus passa batido, porque depõe contra o nosso egoísmo. Então você vai lá em Levítico, por exemplo, 18, 22, se salvo engano, onde se fala: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Na mesma passagem, no mesmo livro de Levítico, vai dizer que muitas outras coisas também são classificadas como abominação, como usar tecidos diferentes, como na mesma terra plantar culturas diferentes, como comer frutos do mar. No mesmo livro de Levítico vai dizer que o pai tem direito de vender a sua filha como escrava. Vai dizer que um filho desobediente deve ser levado à porta da cidade para ser apedrejado até a morte. Meu Deus. Por que a gente resolve cismar só com aquela passagem que supostamente fala de homossexualidade? Isso fala muito de nós, da nossa homofobia. E o que aquela passagem está falando não é de homossexualidade. Você sabe que, para aquela época, a mulher era considerada um ser de segunda categoria. Se você quisesse humilhar um homem, bastava você relacionar-se com ele como se ele fosse mulher. Quer dizer, o que Deus tem em vista nesta passagem não é o ato sexual, é querer humilhar o outro, submetendo a uma relação. Não tem a ver com orientação sexual. Tem a ver com atentar contra a dignidade do seu semelhante. Era um costume tão forte à época que nas campanhas militares, geralmente o exército vencedor sodomizava os soldados capturados. Era a maneira de humilhá-los. Até o rei, quando capturado, era sodomizado aos olhos dos seus súditos para humilhá-lo. É isso que Deus considera abominação, e não uma relação consensual entre dois adultos do mesmo sexo. Olha só. Você vai encontrar outras passagens sempre dentro de um contexto. Romanos 1, 22, por exemplo, quando Paulo diz que por não quererem ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos e tal. Paulo está falando ali de um contexto de idolatria, quando as pessoas adoravam as criaturas em vez do Criador. E o que o Império Romano promovia? Com frequência, os chamados bacanais, que eram festivais em adoração a Baco ou Dionísio, o deus do vinho, onde as pessoas se entregavam de maneira desenfreada a orgias,
onde o que valia não era a orientação sexual da pessoa. Então imagine você, um homem, tendo que ter relações de natureza homossexual com outro homem, sendo ambos héteros. E isso é ser contrário à natureza. Da mesma maneira como você obrigar um homossexual a reverter sua sexualidade, a contrair matrimônio com uma pessoa do sexo oposto, mesmo sem desejo, isso também é uma violência contra o ser humano. Aí o que a igreja evangélica muitas vezes faz? Eu não quero generalizar, mas a julgar pelas manchetes de alguns jornais, é o que a igreja da Lagoinha, lá do seu André Valadão, anda fazendo. Eles criam o problema para então oferecer uma solução. A homossexualidade é apresentada como um pecado abominável e eles então oferecem a cura gay. Meu Deus. R$3.000 para a pessoa passar uma semana dentro de um retiro espiritual, onde vai passar por sessões de exorcismo, de cura interior, no afã de reverter a sua sexualidade. Isso é ou não é uma agressão, gente? O gay precisa de cura. Precisa sim. Ele precisa ser curado das feridas que nós causamos a ele, por causa da nossa homofobia travestida de religiosidade. Homossexualidade não é doença, homofobia é.